Candinho avista dois homens estranhos rondando a sua casa. São capangas de Ernesto. Ele sente um arrepio subir pela espinha, um pressentimento ruim, daqueles que não enganam. Sem imaginar o que está prestes a descobrir, Candinho decide segui-los. Naquela mesma noite, ele sonha com Anastásia. Ela surge séria, o olhar carregado de preocupação. Anastásia o alerta. Algo grave vai acontecer na noite de Ano Novo. Chega o dia da virada. Samir convida seus amigos para uma festa à fantasia. O clima parece leve, mas a tensão está no ar. Candinho vai ao dingue acompanhado de Dita. Enquanto isso, Sandra e Ernesto colocam seu plano em ação. Eles pretendem capturar Samir. Contam com a ajuda de Cara de Gato e Pé de Cabra. Tudo parece calculado, frio, perfeito. Mas eles não imaginam que um detalhe inesperado fará tudo sair do controle. Tudo começa quando Miriam procura por Estela. Dita, sem desconfiar de nada, apresenta a Anabela como sua filha. Miriam fica confusa. Olha para Anabela com atenção e afirma com firmeza que aquela menina não é sua filha. Antes que consiga explicar melhor, Estela aparece. Interrompe a conversa, muda de assunto rapidamente. O momento é sutil, discreto demais. Dita não percebe, mas ali existe um segredo entre Miriam e Estela. Enquanto isso, na frente da mansão, Candinho conversa com Policarpo. De repente, o burro começa a ficar agitado, muito agitado. Candinho estranha. Pergunta preocupado: "O que foi, Policarpo? O que aconteceu?" Policarpo solta um zurro forte. Candinho franze a testa. "O quê? Os dois homens que serviram ontem?" Ele se vira, e então vê. Dois homens suspeitos vigiando a casa. Tentam disfarçar, mas é tarde demais. Candinho balança a cabeça. "Eu acho que você tá certo. Tô com uma má impressão desses dois." Ele sente outro arrepio, um mau pressentimento ainda mais forte. Nesse momento, os homens começam a se afastar. Candinho decide: "Eu acho que eu vou seguir eles." Policarpo solta outro zurro, concordando. Tentando não chamar atenção, Candinho passa a segui-los, em silêncio, mantendo distância. De repente, ele leva um susto enorme. Os homens se encontram com Ernesto. Os olhos de Candinho se arregalam, o coração dispara. É lasqueira. O Policarpo tinha razão. Esses homens estão preparando alguma coisa. Nesse instante, Candinho pisa numa pedra solta. O barulho ecoa pela rua. Ele congela. Desesperado, se esconde rapidamente. Escuta passos se aproximando. Seu coração quase salta pela boca. As sombras ficam cada vez mais perto. E então, uma voz conhecida corta o silêncio. É Ernesto. "Deixa pra lá. Já estão liberados. Podem ir." Candinho prende a respiração. Ao ouvir os passos se afastando, ele sai devagar do esconderijo e encontra Ernesto ainda ali. O vilão abre um sorriso debochado. O olhar é frio, calculista. Ele provoca: "Ora, ora, então é você o nosso curioso misterioso?" Candinho não recua, enfrenta Ernesto de frente. "Eu sei que você está aprontando alguma coisa. É melhor você me dizer." Ernesto o interrompe na hora. "Se não o quê?" Ele se aproxima um pouco mais, a voz firme. "Porque veja bem, é você que está me seguindo. É você que está escutando conversa escondido." Ernesto dá de ombros. "Aqueles caras são meus amigos." Candinho franze a testa. "Então por que eles estavam vigiando a minha casa?" Ernesto cai na risada, uma risada falsa.
Você está enganado? Eles não estavam vigiando a sua casa. Eles querem comprar uma casa ali naquela vizinhança. Só queriam conhecer os futuros vizinhos. Candinho se aproxima ainda mais, o olhar duro, intimidador. Olha aqui, Bigodinho, eu não estou acreditando nessas histórias que você está inventando. Ele aponta o dedo, sem medo. Fique sabendo que eu vou ficar com os 2 olhos bem abertos. Se você estiver preparando alguma coisa, eu vou ser mais rápido e vou impedir. Candinho se afasta. Na mesma hora, o sorriso de Ernesto desaparece, o rosto endurece. Ele murmura, cheio de ódio. Vai tirando seu cavalinho da chuva, Candinho. Porque se antes eu tinha algumas ressalvas, agora eu tenho plena certeza. Isso é exatamente o que você merece. O que Ernesto não imagina é que um herói inesperado surgirá e impedirá que seus planos se concretizem. Logo depois, Ernesto chega em casa, encontra Sandra e conta tudo o que aconteceu. A vilã fica tensa, preocupada. O quê? Você tem certeza que o Candinho não escutou nada? Nada que possa nos comprometer? Ernesto responde com desdém. Claro que não. Esse caipira se acha mais esperto do que é. Sandra não se convence, retruca, séria. Mesmo assim, a gente precisa parar as brechas do nosso plano. O Candinho está desconfiado, e esses homens que você contratou podem acabar estragando tudo. Ernesto se aproxima dela, fala baixo, confiante. Não se preocupe, meu amor, eu já pensei em tudo. Enquanto a nossa festa estiver rolando, o plano vai ser concretizado. E quando os fogos de artifício colorirem o céu, a gente vai estar comemorando, festejando ainda mais. Enquanto isso, Candinho conta tudo para Dita. A moça fica desconfiada na mesma hora. É claro que ele está aprontando alguma coisa. Eu acho que a gente devia colocar um segurança aqui nessa casa. Candinho suspira, pensa por alguns segundos. Eu também pensei nisso. Mas agora, em pleno fim de ano, a gente não vai conseguir ninguém. Dita agalar os olhos. A preocupação toma conta. É isso, fim de ano. Ele deve estar querendo entrar aqui em casa enquanto a gente estiver nas festas da baronesa. Candinho retruca, tentando acalmar Dita. Mas a casa não vai ficar vazia. Lembra que o Samir vai convidar os amigos do orfanato para uma festa fantasia? Vai estar cheio de criança aqui. Dita respira um pouco mais aliviada. Você está certo. O professor vai estar aqui, a Quitéria também. Mesmo assim, ela balança a cabeça, desconfiada. Mas esse Bigodinho, ele está escondendo alguma coisa, tenho certeza. Mais tarde, Candinho pega no sono ao lado da esposa. De repente, ele se vê no sítio. Olha em volta, confuso. Acho que eu devo estar sonhando de novo. Nesse momento, Anastácia aparece, o olhar sério, carregado de preocupação. Fui eu que te chamei, meu filho. Candinho sente o coração apertar. O que aconteceu? Você parece tão preocupada? Anastácia responde firme. Você se lembra da última vez que a gente se encontrou? Eu te disse que algo muito ruim ia acontecer na sua vida. Um frio percorre o corpo de Candinho. Eu me lembro sim. Ela continua sem rodeios. Vai acontecer na noite de Ano Novo. Peça para o Júnior ficar atento. Antes que Candinho consiga dizer qualquer coisa, tudo desaparece. Em fração de segundos, ele é levado de volta para a cama, sem conseguir se despedir da mãe. Candinho acorda gritando. Dita se levanta assustada, corre até ele. Ao perceber que foi um pesadelo, tenta acalmá-lo. Fala baixo, abraça o marido. Mas Candinho não consegue parar de pensar no aviso de Anastácia. Algum tempo depois, todos começam a se preparar para a festa de fim de ano da baronesa. Dita se arruma para o show como Doris River, caprichada, confiante. Ao encontrar Candinho, ela pergunta: Você tem certeza que quer ir comigo? Você recebeu a visita da sua mãe, talvez devesse escutar ela. Candinho responde tranquilo: Eu já avisei o Samir, avisei o professor para não tirar os olhos do nosso filho. Ele sorri. Não se preocupe, vai dar tudo certo.
Eu só quero ver minha esposa brilhar no palco. Nesse momento, várias crianças começam a chegar na mansão. Candinho observa tudo e comenta: Viu só? A casa vai ficar cheia de gente. Nada de mal vai acontecer. Mais tarde, o Ding se enche de clientes, todos prontos para festejar o Réveillon. Dita entra pelos fundos junto com Candinho. Ele ajuda a esposa a ajeitar os últimos detalhes do disfarce. Logo em seguida, Zuma e Zenaide conseguem invadir o local. Entram pela mesma porta usada pelo casal. Animada, Zenaide comenta: Foi uma ideia excelente a gente vir para cá, patroinha. Zuma suspira, satisfeita. Estávamos mesmo precisando festejar um pouco. Ela sorri e completa: Aquela festa fantasia na casa do Candinho caiu como uma luva. Assim os pestinhas ficam ocupados e a gente pode passar a virada numa festa. Nesse instante, Zenaide observa ao redor. Animada, aponta para uma porta. Patroinha, aquele ali é o camarim da Doris River. Ela arregala os olhos, empolgada. Será que a gente pode cumprimentar a grande estrela? Vamos, patroinha, por favor. Zuma abre um sorriso largo, vaidosa. Mas é claro, para essa noite ficar perfeita de vez, só falta conhecer a grande estrela internacional do momento. Enquanto isso, Dita coloca a máscara. Olha para Candinho apreensiva. Candinho, acho melhor eu ir para a plateia. O Lorival disse que eu não posso ser vista com você. Candinho concorda, mas se aproxima dela. Eu já vou, mas antes eu queria te dar um beijo, para te desejar boa sorte. Nesse exato momento, Zuma e Zenaide entram no camarim. A animação desaparece num segundo. As duas veem Candinho beijando Doris River. Zuma fica fora de si, grita desesperada. O que é isso? Você tá traindo a Dita? E com outra mulher? No susto, Candinho empurra a Dita. Percebe apavorado que o disfarce tá por um fio. Antes mesmo do show começar, Zuma inicia uma discussão, a voz alta, cheia de acusações. Zenaide reage rápido, puxa a patroinha para fora do camarim. Evita que o escândalo se espalhe. Candinho corre atrás delas. Não é nada disso que você tá pensando. Zuma se vira, o olhar tomado pela fúria. Então o que é? Por que você não quis ficar comigo? Por que dizia que amava a Dita e agora tá aqui aos beijos com outra? Ela se aproxima, humilhada. Quem é a palhaça aqui? Eu ou a Dita? Vamos, me conta a verdade. Candinho lembra da promessa que fez à esposa. Abaixa a cabeça. Eu não posso falar a verdade. Zuma fica ainda mais revoltada. Ótimo, então eu vou agora mesmo falar com a Dita lá na casa de vocês. Candinho tenta impedir, mas hesita. Ele sabe que Dita tá logo ali, e naquele momento não consegue enfrentar o escândalo. O que ele não imagina é que Zuma pode acabar sendo a peça-chave para salvar Samir. Enquanto isso, os capangas de Ernesto se aproximam da mansão. Eles observam tudo, as crianças fantasiadas por todos os lados. Confusos, não conseguem identificar quem é Samir. De repente, Zuma aparece, e os homens percebem algo estranho. Uma das crianças se aproxima dela e começa a conversar. A alguns metros dali, Zuma se inclina e fala em tom sério. Samir, vai chamar a Dita. É algo sério, eu preciso falar com ela. O menino responde inocente. Mas a Dita não tá aqui. Ela saiu com o Candinho. Foi para aquela festa chique. Zuma fica surpresa, os olhos se arregalam. Então ele teve coragem de fazer isso? Com a Dita do lado? Ela respira fundo, ainda digerindo aquilo. Obrigada, Samir. De repente, dois homens surgem atrás deles. Zuma se assusta tanto que não consegue reagir. Em um movimento rápido, os homens agarram Samir e saem correndo. O desespero toma conta. Zuma começa a gritar. Grita com toda a força, chamando a atenção de todos na festa. Nesse instante, ela vê Policarpo correndo na direção dos homens. Asdrúbal se aproxima, confuso. O que está acontecendo? Aos prantos, Zuma responde. Eu não sei. Eu estava conversando com o Samir
e aqueles dois apareceram. O professor entra em choque. Na mesma hora, lembra do alerta de Candinho. Mais à frente, Policarpo consegue derrubar um dos homens, mas o outro continua correndo. Antes que Policarpo consiga alcançá-lo, ele se desequilibra. Asdrúbal e Zuma passam por ele correndo, a toda velocidade. Chama ajuda! Chama ajuda! A dupla improvável segue o sequestrador. Tentam se guiar pelos gritos de Samir. Até que veem algo que os deixa em choque. O homem entra numa casa. Asdrúbal arregala os olhos. O quê? Ele entrou na casa da baronesa? Zuma responde assustada. Pior, na casa do Ernesto. Pouco depois, Policarpo invade o dingue. Ao ver o animal, as pessoas entram em pânico, gritam, correm, tentam se afastar. No palco, Dita fica em choque, mas se mantém firme, finge não conhecer Policarpo. Candinho se aproxima do amigo. Ao escutar os urros, pergunta aflito: O quê? O meu fio foi levado? Sem pensar duas vezes, completa: Me leva até ele, agora. Ao ver Candinho saindo às pressas, Sandra sente um frio na barriga. Ela cochicha para Ernesto: Será que esse animal sabe mesmo onde o Samir tá? Ernesto responde frio: Pelo menos isso quer dizer que aqueles inúteis conseguiram tirar o menino da mansão. Ele puxa Sandra pelo braço: Vamos sair de fininho daqui. Do palco, Dita observa os dois se movimentando e desconfia na mesma hora. Não muito longe dali, Policarpo guia Candinho até a casa de Sandra. Ao vê-lo, Asdrúbal e Zuma correm até Candinho. Tentam explicar tudo o que aconteceu. Candinho não perde tempo. Ele invade a casa e encontra Samir, ao lado de um dos capangas. Furioso, o homem aponta a arma para o caipira. Grita sem hesitar: Parado! Nem mais um passo! Desesperado, Candinho levanta as mãos. A voz sai trêmula: Por favor, não faça isso com o meu fio. Ele é só uma criança. Ele engole em seco e continua: Eu sei que o Ernesto faz isso para eu parar a reforma da fábrica e vender tudo para a esposa dele. Candinho fala com o coração na mão: Eu faço, eu vendo, mas solte o meu fio. O homem hesita por um segundo. Lembra das ordens de Ernesto. Só faço isso quando o dinheiro estiver na minha mão. Mas nesse exato momento, algo inesperado acontece. Enquanto o homem ainda fala, Samir pisa com força no pé dele. O capanga se assusta, perde o controle, solta o que estava segurando. Num reflexo rápido, Samir chuta o objeto para longe. Sem pensar duas vezes, o menino corre. Corre na direção de Candinho. Pai e filho se abraçam por um instante e disparam rumo à porta. Ao saírem para a rua, recebem ajuda imediata. Asdrúbal e Zuma se colocam à frente, tentam protegê-los. Mas, de repente, Sandra e Ernesto surgem. Os vilões cercam o grupo, começam a ameaçar. Samir é puxado para o meio, entre Candinho, Asdrúbal e Zuma. Todos ficam encurralados. Nesse exato instante, uma voz ecoa: Para com isso! Doris River se aproxima, firme, imponente. Sandra fica surpresa, irritada. O que você está fazendo aqui? Eu te contratei para cantar, não para se meter onde não deve. Doris não recua, responde na hora: O problema é que eu não sou quem você pensa. Ela leva a mão ao rosto e tira a máscara, revelando sua verdadeira identidade. Dita Ribeiro. Zuma arregala os olhos, fica completamente constrangida. Agora entende tudo. Ela flagrou Candinho beijando a própria esposa. Mas a pior reação é de Sandra. A vilã emapelece, fica paralisada. Ela percebe a verdade. O dinheiro que pagou pelo show de Dita era o mesmo dinheiro que financiava a reforma da fábrica. Ou seja, ela mesma impediu a compra. Sandra entra em choque, não consegue se mover. Ernesto também fica sem reação. Mais uma vez, seus planos fracassaram. Antes que os dois consigam dizer qualquer coisa, Sirene.
Vários carros da polícia chegam, cercam os vilões. Não há saída. Nesse momento, os fogos de artifício explodem no céu, coloridos, lindos. A virada do ano chega, com gosto de vitória. O mal foi vencido. E agora a pergunta é para você. Que nota de 0 a 10 o Policarpo merece por ter chamado Candinho e ajudado a salvar Samir? Escreve aí nos comentários e não esquece de clicar no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.